Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade no Diário da Tentante, pra ver se eu consigo terminar logo essa nossa história, pra vocês poderem nos entender. Eu vou dar continuidade. Se você acabou caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, você não sabe do que eu tô falando, nada do tipo, eu vou deixar aqui nos cards, ou aqui nos 2 vídeos anteriores, porque assim você pode assistir e pode entender melhor sobre o que eu tô falando agora. Bom, gente, então pra dar continuidade, né, na nossa história, eu terminei outro vídeo falando sobre que a gente achou que eu tinha sofrido um aborto e tudo mais, e que na verdade não era um aborto. E isso foi no final de 2019. E aí, gente, depois disso, né, passou alguns meses, né, e a gente acabou entrando em 2020. Aí a minha mãe continuou com aquela história de Paloma, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, não sei o que, não sei o que lá. E eu e o Eduardo, a gente sentou e a gente conversou e a gente falou assim, olha, a gente tá deixando o tempo passar, a gente não tá fazendo nada, a gente precisa seguir um rumo, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer pra gente seguir aquilo ali, ver se vai dar certo ou não, o que a gente vai fazer, né? A gente tava vendo o tempo passar e, tipo, de 2016 a 2020, né? E nada tava acontecendo. Então a gente decidiu fazer check-up geral, assim, ir no médico mesmo, fazer consulta no médico e fazer check-up geral pra ver se tava tudo bem, tanto clínico, tudo que a gente tava precisando fazer, a gente decidiu fazer. Só que eu ainda tava com receio de ir em uma clínica de reprodução humana. Então o que aconteceu? Eu marquei tudo bonitinho e marquei ginecologista, tudo certo. Só que eu marquei acho que no começo ou no final de janeiro. A gente acha que quando a gente tem convênio é tudo muito rápido, né? Mas na verdade não é. As consultas demoraram muito pra, tipo, não consegui agendar para a mesma semana ou pra semana seguinte. Não, elas demoraram. E aí eu lembro que eu consegui marcar meu ginecologista. Foi o primeiro que eu consegui. Consulta. E aí, como eu falei que ia ser uma consulta normal, eu fiz o mesmo esquema. O Eduardo não precisou ir comigo e eu levei a minha mãe. Gente, eu falei pro Eduardo e pra minha mãe que eu ia mesmo pra falar sobre mim, né? Pra saber se tava tudo certo, pra fazer check-up, um acompanhamento direitinho, coisa que eu não tava fazendo. Só que pra mim, eu guardei isso pra mim, falei assim, eu vou falar com o médico sobre essa tentativa de engravidar. Eu vou falar pra ele de novo. Gente, só que quando eu marquei essa consulta, que até o dia da consulta, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida como eu orei nesses dias. E quando chegou o dia da consulta, gente, eu tava tão nervosa, que parecia que eu tava, não sei, eu tava muito nervosa, muito. Não tem como explicar pra vocês, assim, o quanto eu tava nervosa. Pra vocês terem, assim, só uma ideia de como eu tava nervosa, eu acho que quando eu cheguei no consultório lá pra ser atendida, eu acho que antes do médico me chamar, eu fui no banheiro acho que umas 4 vezes. Porque me dava uma cólica tão forte de nervoso e eu precisava ir no banheiro. Só que quando chegava no banheiro eu não conseguia fazer nada, mas eu acho que é só de levantar e andar, sabe? Eu tava muito nervosa. E eu, meu Deus, por favor, pai, tem misericórdia de mim, faça com que esse médico seja um médico, assim, bonzinho, que ele me escute, sabe? E eu tava orando muito com Deus, sentada naquela cadeira e falando com Deus. E a minha mãe percebia que eu tava muito nervosa. Minha mãe, calma, Paloma, não precisa de tudo isso, não sei o que, é só um médico, é só uma consulta. Mas só eu sabia o que eu tava sentindo. E uma outra coisa também, né, que eu fiquei sabendo só depois. Enquanto eu tava nesse processo de nervosismo, conversando com Deus e tudo mais, o Eduardo, ele tava trabalhando, mas ele também tava orando. Ele tava pedindo pra Deus guiar o médico ali, que fosse um médico bom, que eu saísse de lá satisfeita, que eu não saísse triste, que ele não queria me ver mais uma vez triste, ir no médico e sair triste. E ele tava orando e eu só fiquei sabendo disso depois. Gente, perdoa o Semi, porque o Semi não para de latir. Acho que é porque tem cachorro do outro lado e aí ele não para de latir. Vamos dar um tempo, vamos ver se vai parar. E aí, quando a gente chegou lá, o médico começou a chamar as pacientes que estavam antes de mim, né? E aí eu já fiquei meio assim, porque as pacientes entravam, elas demoravam, tipo, 30 minutos, 40 minutos. E eu, tem alguma coisa, não tá normal, porque eu nunca demorei tudo isso num médico, né? Eu sempre fui muito rápido. O médico olhava na minha cara, imagina demorar 40 minutos dentro de uma sala com um médico. Eu falei, não
tem alguma coisa que não tá legal aí. E aí eu continuei orando. Aí foi uma paciente, aí foi outra. E aí na hora que essa outra saiu, eu fiquei lá sentada. Aí ele, Paloma. Aí, tipo, meu coração já acelerou. Ai, Senhor, tem misericórdia. Toma direção, vai na frente, vai na frente. Quando eu entrei naquela sala, gente, o médico, ele era um senhorzinho. E aí ele foi um amor de pessoa comigo. Gente, eu não consigo explicar pra vocês como esse médico foi bonzinho comigo. Vocês não têm ideia. Então, quando eu cheguei lá e ele perguntou o que estava acontecendo e tudo mais, ele me fez muitas perguntas. Tudo que eu respondia, ele escrevia. E aí, no meio de tudo isso, eu peguei e falei pra ele, olha, doutor, eu queria fazer um check-up, porque eu tô tentando engravidar já faz um tempo. Eu levei todos os exames que eu já tinha. Falei assim, eu tô tentando engravidar já faz um tempo e a gente não tá conseguindo. O médico que eu passei, ele disse que eu não ovulava. Inclusive, eu fiz esses exames no ano passado e eu não voltei no médico, pro médico ver e tudo mais. Mostrei tudo pra ele, sabe? Falei tudo pra ele. E aí ele começou a falar. E assim, enquanto eu falava, ele não me interrompia, gente. Ele me escutava. Ele me escutava, escrevia tudo. E quando eu terminei de falar, ele falou assim, olha, Paloma, eu acho que já disseram isso pra você, ele falou. Mas eu vou te dizer, antes de você querer engravidar, você tem que pensar em você. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, como assim? Aí ele falou assim, você tem que saber se você tá bem, se você tá pronta pra ter um bebê, pra você engravidar. Então, antes de você começar as suas tentativas pra engravidar, você precisa ver se seu corpo está preparado pra você poder engravidar. Sabe, ele começou a falar tudo certinho comigo. Ele falou assim, a gente vai dar um jeito, tá? A gente vai fazer vários exames. E primeiro eu vou te passar o exame que já era pra você ter feito há 4 anos atrás. Eu vou te passar esse exame pra você fazer. Que é o exame esterossalpingografia. Gente, é esse palavrão aí mesmo. Ele me pediu esse exame. Ele me pediu uma outra transvaginal. Eu acho que eu virei expert em fazer transvaginal, vocês não têm ideia. Ele me pediu hemograma completo. E me pediu, tipo, muito exame de sangue, sabe? Tipo, glicose, creatinina, colesterol, HDL, LDL, né? Que é colesterol, triglicerídeos, K125, que eu nunca tinha feito esse exame, TSH. Nossa, muito exame ele pediu. Aí ele pediu outro Papa Nicolau pra fazer. Aí, gente, esse médico, ele pediu esses exames. E assim, a Istero tem data certa pra fazer. E esses aqui também, que é de sangue, também tem uma data certa pra fazer. Então ele me explicou lá direitinho conforme o meu ciclo e falou, você vai fazer esses exames em tal dia do seu ciclo, tá? E aí eu tinha que esperar. E aí eu só sei que aí na mesma consulta ele pegou e continuou falando que eu tinha que cuidar de mim. Ele falou que eu tinha que ver a minha alimentação, que querendo ou não eu tinha que tentar perder peso, porque eu já tinha ganhado muito peso, né? De 2016 até onde a gente tava, 2020 eu tinha ganhado muito peso. Então ele falou assim, que eu tinha que cuidar disso. Ele falou, procura uma nutricionista, passa num endócrino, passa num cardiologista, se cuida, vê como é que você tá. E aí ele foi me encaminhando, né, pra tudo e pedindo esses exames. Gente, foi muito bom. E aí ele falou assim, olha, quando você fizer esses exames, você volta aqui comigo. Eu quero ver como é que tá os seus exames. A gente vai conversar e tudo mais. Gente, eu nunca saí tão feliz de uma consulta como eu saí nesse dia. O jeito que eu saí da sala não parecia aquela menina que tinha entrado comendo as unhas, com a perna tremendo, nervosa, com as bochechas vermelhas. Não parecia eu. Tava muito feliz e eu já saí agradecendo a Deus. Louvando a Deus, agradecendo. Falei, ai Deus, obrigada por ter me ouvido, obrigada por ter ouvido minhas orações. Porque, gente, não tem explicação, foi muito de Deus. Porque todos os médicos, em 4 anos, eu só passei em médico tenso. Médico que, tipo, nem olhava pra mim. Então, tipo, foi muito de Deus, muito mesmo. E aí a gente saiu de lá, tudo, veio pra casa, conversei com o Eduardo. E aí eu fiquei esperando o tempo certo pra poder marcar meus exames. Aí, maravilha. Só que em 2020 aconteceu uma outra coisa, né? Assim, com todo mundo, gente. Chegou o Covid, chegou a pandemia. E eu consegui marcar os exames, certo? Só que quando, tipo assim, faltava 3 dias pra fazer os exames, as clínicas ligaram pra mim e desmarcaram os exames. Elas falaram assim, principalmente a primeira clínica que ligou foi da Istero, que é um exame muito, assim, invasivo, tem
tem um local que é só em hospital que faz e tudo mais. E aí a clínica ligou pra mim e falou assim, olha, Paloma, a gente não tá realizando esses exames, a clínica não vai realizar. Tinha começado a quarentena também, se eu não me engano. Então, esse tipo de exame a gente não ia poder fazer, Papa Nicolau, essas coisas. E aí elas me falaram, olha, espera a quarentena acabar, e aí você entra em contato com a gente de novo e marca os exames. E aí começou a passar alguns meses, e aí, tipo, realmente, no começo, assim, da quarentena, a gente ficou bem assustado. E eu não queria mesmo ir em clínica, não queria ir em médico, porque tava, assim, o que tava passando na televisão, as coisas que estavam acontecendo, tava, tipo, me deixando muito assustada. Então, tipo, eu realmente não quis ir atrás naquele momento, porque eu queria fazer os exames. Mas não naquele momento, porque eu estava com medo. Não sei, gente, acho que vocês também passaram por isso. Mas aí chegou, sei lá, acho que foi no mês 6, que eu falei assim, não dá mais, tenho que fazer esses exames. E aí eu liguei nas clínicas, pedindo pra remarcar os exames, só que a minha guia tinha vencido, né? E aí eu não conseguia fazer os exames com aquela guia que eu tinha. Então eu liguei no convênio, pedi pra agendar uma consulta com aquele mesmo médico. E aí as meninas que me atenderam falaram que aquele médico ele tinha sido afastado por conta da pandemia e por ele já ser de idade, né, ser da área de risco, ele foi afastado e que ele não tinha como atender. E aí, como ele não tava lá e eu queria só as guias dos exames, eu marquei aquelas consultas pelo computador, que fala que é telemedicina, né? E aí eu marquei com uma doutora, nem lembro agora o nome dela, mas ela também foi muito simpática comigo, foi uma senhora, foi muito simpática comigo. Expliquei pra ela o que tinha acontecido e que eu precisava das guias pra poder realizar os exames. E assim, ela me passou as guias, tudo certinho, e inclusive ela foi super legal, que ela ainda falou assim, olha, se você não conseguir marcar a consulta depois com o médico que você tava passando, né? Se ele tá afastado, você pode marcar aqui comigo de novo, por telemedicina. Mas eu achei muito bacana. E aí eu consegui as guias e aí marquei os exames pra fazer. Esperei o período certo, que ele tinha me explicado lá no começo do ano, que era pra fazer dentro do meu período menstrual. E aí esperei o tempo certo, marquei os exames e fiz os exames. Gente, desculpa, perdoa, não sei se vocês estão ouvindo. Tem muito cachorro latindo, porque tem um sêmen aqui atrás. E na rua tem o cachorro dos vizinhos, que eu não sei o que tá acontecendo aí. Então se vocês estiverem ouvindo, me desculpa, tá? Mas não tem o que fazer, gente. Cachorro, né? Então, vamos lá. Eu fiz a transvaginal no dia 23/7. O hemograma eu também fiz no mesmo dia. Eu colhi no mesmo dia. E a minha ístero eu fiz no dia anterior, no dia 22/7, tá? Aí o Papa Nicolau, gente, eu não fiz nessa época, porque nessas clínicas que eu tava fazendo eu não tava conseguindo agendar, então eu não fiz nessa época. Aí eu fiz esses aqui. Aí eu conversando, depois que passou isso, eu e o Eduardo, a gente começou a conversar de novo. E assim, a gente não é médico nem nada, mas vendo os meus exames, tava tudo dentro da normalidade, né, que eles falam. Não tinha, tipo, uma alteração, assim, né, pelo menos pra mim. Não sei o médico olhando, mas pra mim não tinha nenhuma alteração. E aí, conversando com o Eduardo, a gente decidiu que ele deveria passar num outro urologista, que não fosse aqueles que ele já tinha passado. E aí, o que a gente fez? Então, o Eduardo marcou um urologista pra ele e marcou um ginecologista pra mim lá. Foi a primeira vez que eu passei com uma médica mulher, foi lá, aqui em Arujá. E aí, se eu não me engano, o Eduardo passou primeiro no médico. Então, a gente foi no dia da consulta. Chegou lá, já foi super diferente, tinha bastante homem passando lá. E aí, quando o médico chamou a gente na sala, a gente sentou, né? E o médico começou a fazer um monte de pergunta também pro Eduardo, escrevendo tudo. E aí, perguntou o motivo pelo qual ele tava querendo passar no urologista, né? E aí, ele explicou que toda aquela história, né? Que a gente tava tentando engravidar e tal, não sei o quê. E que tinha feito um espermograma, o espermograma tinha dado apenas uma alteração e tudo mais, não sei o quê. E aí o médico ouviu, e aí ele fez algo totalmente diferente dos outros médicos com quem o Eduardo já passou. Ele pediu para que o Eduardo fosse atrás, né, daquela... Esqueci como é que é o nome daquele negócio que fica assim, ó, pra tampar o espaço. Ele pediu pro Eduardo ir lá atrás, deitar na maca, e foi examinar o Eduardo.
Ele examinou, né, fez aquele testezinho, tipo, que o homem tem que assoprar, tipo, como se estivesse sentindo uma bexiga, né? E aí, quando ele voltou pra mesa, ele falou assim, olha, Eduardo, pelo que eu tô vendo aqui, é varicocele, mas eu vou pedir uns exames pra gente poder ter certeza que é varicocele. Se for, a gente vai fazer uma cirurgia pra poder ver se resolve o caso. E aí, nada 100%. Pode ser que melhore, pode ser que não melhore e tudo mais. E aí, a gente já ficou mais assim, tipo, porque teve um diagnóstico, né? O doutor, ele não olhou pro espermograma do Eduardo e falou assim, olha, tá, tem essa alteração e tá ok. Não, ele olhou, viu que tinha alteração e foi examinar o Eduardo, porque tem que ter um motivo pra aquela alteração. Assim como se eu não tava ovulando, tinha que ter um motivo pra eu também não estar ovulando, gente. E isso, coisas que a gente passou em 300 médicos e, tipo, os médicos não falaram. E aí, esses médicos, esse de agora, a gente gostou muito porque ele foi certeiro, assim, sabe? Aí a gente saiu de lá e já marcamos os exames que ele pediu. Ele pediu pro Eduardo fazer um outro espermograma e pediu pro Eduardo também, cadê? Eu tenho tudo aqui, gente. Uma ultrassonografia do escroto com Doppler colorido. Pediu pro Eduardo também fazer essa. Depois que o Eduardo passou no urologista, passou alguns dias e aí foi o dia da minha consulta com a ginecologista médica, com a mulher, que era também lá em Arujá. E aí a gente foi, né? Na hora que eu cheguei lá, eu acho que eu cheguei uns 40 minutos antes, né? Porque daqui de casa pra lá é muito rapidinho. Então a gente chegou, tipo, acho que uns 40 minutos antes. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui colocar a ficha na sala, a médica tava se arrumando. E aí na hora que eu bati na porta, eu falei, doutora, posso colocar aqui? Aí ela, não, minha querida, vem aqui, já senta aqui que eu já vou te atender agora. Já ganhou meu coração. Veio a minha pasta, gente, é tanto exame, tá tudo aqui no chão. Aqui não dá pra mostrar agora pra vocês, senão eu vou mexer na câmera e vai bagunçar tudo. Mas tá tudo aqui no chão, os exames. E aí eu levei os exames pra ela. E já tinha levado também, eu já tava com alguns exames do Eduardo também, o antigo, né? E aí eu comecei a explicar pra ela tudo, contei. Passei em agosto com ela. E aí expliquei tudo pra ela, mostrei os exames tudo pra ela e passei o diagnóstico que o médico tinha dado pra mim. Que eu não ovulava e que por esse motivo eu só poderia engravidar através de um tratamento específico dentro de uma clínica de reprodução humana. E aí ela olhando lá meus exames, me fazendo um monte de pergunta, ela falou assim, mas por que esse médico falou isso pra você? Aí eu falei, ele viu esse exame aqui e ele falou que através desse exame eu não ovulava. Aí essa médica falou assim, mas não tô entendendo por que esse médico falou isso pra você. Se esse exame não tá querendo dizer isso, esse exame tá normal. Quando essa médica falou isso pra mim, meu coração assim acelerou de um jeito, a mão começou a suar. Eu falei, tá normal? Aí ela, olhando os exames, ela falou, Paloma, todos os seus exames estão todos normais. Você não tem nada. Nesses exames aqui não tem nada de diferente. Nada que, tipo, justifique o fato de você não engravidar. E aí eu falei, doutora, tem certeza? E ela falou, não, tem certeza. E aí o que ela fez? Eu pedi pra ela atualizar o meu Papa Nicolau. Ela me passou um pedido do Papa Nicolau. E me pediu uma ressonância magnética. Ela me pediu uma ressonância magnética da pelve. Só que essa daqui era com contraste. Ressonância magnética com contraste. Aí ela falou, olha, eu vou te pedir esse aqui, porque assim, os seus exames não estão dando nada. Eles estão normais. Então eu vou só te pedir essa ressonância magnética aqui, porque às vezes a mulher, ela tem endometriose. E às vezes ela tá atrás do útero, essa endometriose. E só com esse exame a gente consegue ver que ela tá atrás do útero. Porque às vezes com a transvaginal a gente não consegue identificar. Aparentemente não tem nada. E esse daqui ele vai ver tudo certinho, vai ver atrás. Então se você tiver com isso aqui, a gente vai conseguir identificar e vai poder tomar uma alternativa pra poder tratar, né? E falei, maravilha. E ela também falou do Eduardo, pra fazer acompanhamento. A gente explicou que tava fazendo acompanhamento. Tudo certo, maravilhoso. A gente saiu super feliz da consulta.
os dois, porque, tipo, foram duas consultas totalmente diferentes das que a gente já tinha tido. Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. Me perdoem se esse vídeo ficou um pouco bagunçado pra vocês, é que a minha cabeça, ela tá assim. E eu tô olhando aqui no chão, são tantos exames, são tantas coisas que a gente já passou, assim, que, tipo, eu consigo sorrir, assim, sabe? Eu quero muito terminar essa fase de vídeos de contar o que já aconteceu pra vocês nos acompanharem no agora, sabe? Pra vocês verem o que tá acontecendo agora, porque eu quero muito transmitir pra vocês, eu não sei se eu consigo, mas eu queria muito transmitir pra vocês, assim, a calma que eu sinto, a forma que eu tô pensando hoje, porque no meio de tudo isso aqui, gente, tudo isso que aconteceu, eu sei que, tipo, muitas pessoas vão falar assim, ai, Paloma, mas, nossa, pra que tanta frescura? Nossa, Paloma, descansa, para de ansiedade. Gente, quero falar pra vocês que quando falar essas coisas é muito fácil. É muito, 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 muito fácil. Sabe quando alguém vai te contar um problema? Independente de qual problema seja, você vai lá dar um conselho pra essa pessoa, você fala assim, não, fica tranquila, que não sei o que. Não é fácil. É fácil você falar, gente, é muito fácil. Mas pra pessoa que tá vivendo tudo aquilo, é muito difícil. Ainda mais porque as pessoas, elas são diferentes. Então, cada pessoa, ela lida com a dificuldade de uma forma. Tem pessoas que elas passam na dificuldade sorrindo, feliz da vida. E tem outras não. Tem outras que realmente elas deixam aquilo, tipo, afetar elas. Que foi, gente, o meu caso. O Eduardo, eu acho que, assim, o Eduardo é um cara muito forte, sabe? Ele é muito forte. Eu acho que ele já passou, assim, por umas barras, assim, comigo, mas ele, tipo, não demonstra, assim. Assim, ele me demonstra tanta força, ele me passa tanta força. Até porque também, se ele ficasse igual a mim, imagina só, o casal que só chora. E no meio de tudo isso, a gente já passou por tanta coisa que eu nem abordei aqui, que eu nem falei, mas em 2018 eu fui diagnosticada também com início de depressão. Então eu não sei se era só isso que tava me afetando, se tava juntando o serviço, muito estresse. Eu não sei o que tava acontecendo. E foi um tempo muito difícil, muito, 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 muito difícil. E aí, tipo, olhar pra gente hoje, a gente a gente não engravidou, a gente não tem nosso filho nos braços. Mas assim, olhar pra gente hoje e ver tudo que a gente passou, eu fico tão feliz que vocês não têm ideia, assim, tamanho da minha gratidão por Deus, assim, com Deus, porque só Ele nas nossas vidas, pra ter misericórdia da gente, pra dar força pra gente todos os dias, pra, sabe, capacitar o Eduardo pra estar ali junto comigo, pra enfrentar essas coisas, porque eu achava que eu era muito forte, muito, muito, muito forte. E quando tudo isso aconteceu comigo, eu me sentia desse tamanho assim, sabe? Eu me sentia muito, muito, muito frágil, muito. E olhando pra mim hoje, assim, eu falo, cara, é Deus, porque é muito Deus na nossa vida. Bom, gente, então chega de falar. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Depois eu vou dar continuidade com vocês. Só quero dizer pra vocês que Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Vocês não têm ideia de quanto Deus é bom. Então, mais uma vez, obrigada por vocês estarem me acompanhando, nos acompanhando. Obrigada aos novos inscritos aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá? E é isso aí, gente. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.